Começando a mais um Visão Videocast e falar sobre esse seriado que não foi um dos primeiros Super Sentai a virem ao Brasil, mas foi um dos que vieram para a programação de outra emissora que não a Rede Manchete. E é claro, falo da Rede Bandeirantes, ou Band, que no caso desse seriado, estamos falando aqui de Dai Sentai Gogoro Faibo, como é chamado no Japão, lançado pela Toei Company em 1982, só que veio ao Brasil junto com outros seriados em 1990, através da distribuidora que não foi a Everest Video como outras, ou Chikara Filmes ou a Sato Company, e sim a Ouro Filmes. Essa série era exibida durante as tardes, eu acho que era Tarde Criança o nome do programa, porque eu acabei vendo por acaso um episódio onde tinha o líder vermelho do esquadrão em questão, pilotando um jato, atirando em naves do Império Inimigo. E olha só, enquanto que os seriados eram exibidos de manhã ou à tarde, nesse caso era diferente. O horário nobre da Band era reservado também para as reprises desses seriados. Que no caso era Gogol 5, Machine Man, e fazia uma reveza aqui. Tinha um dia que outro que exibiam Metalder. Vou falar sobre eles em breve. Eu já tinha falado sobre o Gogol 5 e os outros que a Band passou num vídeo que eu fiz anteriormente, de uma forma mais resumida. Agora, com mais detalhes, a história começa com um cientista chamado Professor Hongo, que descobre num castelo chamado Wolf, ou Wolfgang, uma sociedade secreta, como bem diz a narração do início do episódio, que era a base secreta de cientistas que visavam o domínio mundial, praticavam a tal da ciência maligna. Então, o professor foi atacado por um grupo de soldados que foram batizados aqui no Brasil como soldados malhados, e foi ajudado pelo explorador e alpinista Kenichi Akama. A partir disso, somos apresentados também aos vilões da série, que é o Império Desdark, que é liderado por, claro, um monstro bizarro que parecia um ciclope em forma de sombra, com pontas, que ficava lá bem no fundo da sala, que era o chefe Tabu, muito temido entre os demais integrantes dessa sociedade. Então, de uma forma rápida, rasteira e até ingênua, a resistência contra o Desdark, que lá fora chamado de Death Dark, eles fazem uma seleção dos demais integrantes dessa equipe, chamada Gogol 5, não é Google, né? Gogol 5, que cada um tem uma especialidade. Além do Kenichi Akama, temos o lutador Kanpei Kuroda, que também joga uma espécie de xadrez, eu acho que era Mahjong. Saburo Aoyama é um praticante de hockey, ou hockey no gelo. Futoshi Kijima é o alívio cômico do grupo. É um cara que trabalha num zoológico e ele também é meio cientista e seria o cara forte da equipe. E por fim temos a Miki Momozomo, que é uma praticante de ginástica olímpica. Cada integrante que veste uma cor diferente. Além disso, eles simbolizam cada civilização antiga e tem uma pedra preciosa na testa. Os equipamentos, o armamento, bem dizer, durante as lutas que eles usam no combate contra os soldados e monstros do Desdark, são de temática olímpica. Portanto, eles usam bolas, bambolês, fitas de ginástica rítmica, por mais que isso pareça absurdo ou ridículo. A tônica, além da ação e daquela forma de Super Sentai, o monstro do episódio, o problema que eles têm que resolver. Às vezes, alguns episódios são focados em um integrante específico, eles têm que resolver a parada. Do lado dos vilões, temos o General Desgiller, com aquela máscara que lembra um pouco o Darth Vader. A Mazurka, que era uma das principais integrantes, assim, meio que braço direito do Desgiller. Nos primeiros episódios tínhamos a Doutora Sazoria e o Dr. Igana, que lá pelas tantas são eliminados. Para servirem de exemplo, aparece também o grande comandante Desmark, com aquela máscara que parece uma mistura de esfinge com samurai.
os monstros do Império, todos terminam com Mozu, tipo Tanuki Mozu, sei lá, Kanto Mozu, que é um peixe, Rato Mozu. Lembro de episódios engraçados, que daqui a pouco eu falo. Engraçados e marcantes. É claro que os soldados malhados são as buchas de canhão, que servem para cansar a equipe, enquanto o monstro da vez se prepara para o ataque. Consegui! Miseráveis! Sempre assim. Claro que, além de cada arma específica, eles também têm o Gogol Sabre, que são as espadas. Eu não me lembro agora se eles chegam a ter. Eles têm revólver, parece que tem. E com relação a transportes, o Gogol Red é o único que pilota uma moto, que é a Gogol Machine, e os demais eles embarcam na Gogol Cougar, que é uma caminhonete estradeira. Tem um episódio com um lance muito absurdo e cômico, que é o Gogol Voador, que praticamente a picape vai saltar sobre os soldados malhados e a picape praticamente voa. Muito viajante. É claro que toda vez que o monstro é derrotado pelo ataque final da equipe, que eles ficam... como é que eu posso dizer? Eles se formam uma pirâmide humana e eles formam o golpe fatal, que é o Gogol Victory, que eles unem os sabres energizados e formam o raio em forma de V, claro, né? Disparando em direção ao monstro e ele explode. Aí, o velho chavão de ter que ter confronto de gigantes, eles enviam uma versão robótica do monstro até o campo de batalha, que geralmente, né, pedreira da Toei, é claro. Um feixe sai da testa do robô, ressuscita o monstro, que serve para pilotar esse robô. É claro que o Gogol 5 tem robô gigante feito por máquinas separadas, que são transportadas através de um cruzador gigantesco chamado Gogol Nave, ou, no original, Gogol Caesar, que sai debaixo de um estádio onde tinham torneios de beisebol. Depois que pousa no campo de batalha, de lá saem compartimentos, 3 containers, enquanto que o Gogol Black e a Gogol Pink ficam na nave principal. O Gogol Red, ele sai do Gogol Jato, o Gogol Blue pilota o Gogol Tank e o Gogol Yellow pilota o Gogol Dump, que é uma espécie de caminhão, parece um Jeep gigante. E as 3 máquinas se unem para formar o Gogol Robô. E aquele lance básico de sempre. Mais tarde, a Gogol Victory se mostra ineficaz contra tal monstro. É desenvolvido uma nova arma para o ataque final, que é a Gogol Lança. E o engraçado é que toda vez que eles saltam, tem aquele lance de meio que repetição rápida de movimentos. E um detalhe também, que depois é só tentar ignorar porque chega a ser um tanto irritante, é que a trilha sonora vive pulando, muda de uma para outra, e às vezes tem uns sons diferentes que não condizem. A dublagem foi feita no estúdio Alamo, já não existe mais, que foi responsável pela mesma dublagem de vários tokusatsu que passaram tanto na Manchete quanto na Band. Deixa eu ver. Episódios marcantes. Já que eu falei o Rato Mozu, tem um episódio muito legal e engraçado, que o Gogol Black, ele usa a Gogol Sombra e ele materializa um gato, e aí quase mata o animal de susto. Eu sei que teve 2 episódios envolvendo o Kidima, que é o Gogol Yellow. Por exemplo, tem um episódio que ele testa uma jetpack para poder voar. E reparei que eu lembro que eu assisti na casa de uma tia, já que lá era um dos poucos lugares com TV a cores, já que na minha casa, no meu tempo de criança, era em preto e branco. Era tosco aqueles efeitos. Quando o Kidima voava, parecia que eles usavam um efeito que ele estava voando na frente de um telão, ou então que ele voava de frente, era um recorte. E um outro episódio que também aborda a relação meio conturbada com o pai dele. Também teve um episódio bem legal sobre o tal do lutador sujo, que depois ele fez o papel do Ronin Aboramu no Jiraiya, parece. Que ele fazia o papel de um lutador de telecat desses, sabe, wrestling. E nas horas vagas ele era Papai Noel, fora de época, para fazer a alegria de crianças carentes. Tem um episódio que o Gogol Black tecnicamente perde a memória
e ele não sabe quem é e fica fugindo, e mesmo assim ele consegue se defender. Mickey, que é a Gogo Pink, também tem episódios marcantes, tipo um que ela estava sofrendo de sufocamento ou claustrofobia, e um outro em que ela se mostra mestra em disfarces, quando tem lá o Mozu da vez, que é uma espécie de monstro que ele faz bonecas e bichos de pelúcia ganharem vida, sabe? Teve um episódio muito bizarro sobre pessoas que ficavam com fome muito estranha de comer metais. Aham, é assim. No total, a série teve 50 episódios. Assim, soldados malhados na dublagem eram como chamavam os Mandaraman. Esses buchas aí, que servem mais pra apanhar. Na verdade, o castelo móvel do Desdark era chamado de Distopia. E os robôs pilotados pelos monstros eram chamados de Kongs. Dessa vez, vou acabar com todos os vagabundos usando o último canhão Dark. É o quê? Uma curiosidade sobre os atores, que eu abri o teleprompter aqui, deixa eu ver. O ator Noburo Nakaya, que fez o papel do Professor Hongo. Depois ele fez o papel do cientista e profeta Edin no Jaspion. Toshimichi Takahashi, que fez o Desgiller. Depois também participaria em Jaspion fazendo o Iki dos Quadridemos, aliados do Magaren. O Golgo 5 foi o primeiro seriado a ter um integrante vestindo a cor preta. E, além do Kuroda, que é o Golgo Black, o Haruta fez na série seguinte, Dynaman, ele foi o Dyna Black. Como eu devo ter falado anteriormente, a maioria dos seriados tokusatsu que passaram no Brasil tiveram reportagem na Herói Gold. No caso aqui da edição 39, tivemos, olha aqui, ó, reportagem sobre a equipe que era chamada, curiosamente, de Gigantes Guerreiros Golgo 5. Olha só, reportagem, se não me engano, do Alexandre Nagado. Exatamente, o redator aqui, que até criticou o seriado por ter a trilha sonora mais mal editada de todos os tempos, e tem uma explicação para isso. Ó, aqui, ó, a Mickey. Estranho eles terem colocado essas fotos como se fossem cubos. E a explicação da trilha sonora ter sido tão picotada e pulada é que, como foi dito no vídeo do canal Tokudok, é que esse seriado não foi importado direto do Japão, é que tinha fornecido da Itália, e as fitas não tinham todas as bandas que seriam as trilhas de fundo, então é por isso que tinha algumas músicas estranhas e esses efeitos sonoros que serviram para preencher os áudios que ficaram faltando. Então é por isso que Golgo 5, e até aconteceu com Machine Man, ficou com os áudios esquisitos, picotados, com trilhas mudando a todo momento. E não foi culpa da Alamo, como muita gente acreditava. Por bastante tempo foi exibido na Band, e mais tarde, não muito tempo assim, em 93, segundo consta aqui, numa outra edição da Herói, que até eles fizeram uma lista com programação do que passava de legal em TV aberta e a cabo. Olha só, segundo me diz aqui, se não focou direito, acho que focou, que o Golgo 5 voltou a ser exibido na Record. Mas só que, como nessa época a Rede Record ainda não era retransmitida pela Rede Pampa, no Rio Grande do Sul, que isso só foi acontecer no final de 97, uma outra emissora que existia ainda em Porto Alegre, a TV 2 Guaíba, passava no mesmo ano 3 seriados que passavam na Band, que no caso, além de Golgo 5, durante as tardes, Machine Man e Charivan. Ao menos no Brasil, nunca vi nenhum produto com relação a brinquedos sobre o Golgo 5. Mas, fora isso, e bem mais tarde eu soube, é que a extinta Editora Brasil América, ou EBAL, né, publicou uns poucos números de HQs da equipe feitas inteiramente no Brasil. O lance bizarro é que a boca dos personagens transformados ficavam de fora.
E muito estranho que eles usaram uma história que era para ser dos Flashman e acabaram mudando pro Google Five, que usavam lá o Flash King. Muito estranho isso. Embora tenha esse viés ingênuo, viajante e cômico, o Google Five é uma série bem divertida. E era isso. Deixem aí nos comentários se já assistiram, se achavam engraçado, bobo, se assistiram na Band, na Record, na Guaíba. Uma curtida básica pro canal, compartilhem em suas redes sociais, qualquer uma vale. E, para quem já não fez, pode vir e inscrever-se. Até mais!